Hey everybody, eu sou o Teacher Ever e tô aqui para conversar com vocês sobre a aprendizagem do inglês, sobre como você pode aprender inglês melhor, de forma mais rápida, de forma mais fácil e que você consiga atingir aí seus objetivos de forma tranquila. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre por que estudar inglês. Parece uma pergunta meio batida, parece uma pergunta muito fácil de ser respondida, parece que é algo assim, todo mundo sabe por que é preciso estudar inglês. E, de uma certa forma, tem um fundo de verdade aí com relação ao porquê você deve estudar inglês. Pensa, eu já trabalho com inglês há quase 25 anos e na minha adolescência sempre ouvi aquela história do inglês, é importante para isso, é importante para aquilo. E sim, o inglês tem aquela importância que a gente sabe com relação ao mercado de trabalho. Tem gente que fala, é diferencial, não é diferencial, nem é mais diferencial hoje, o inglês é o mínimo. Tem toda essa conversa sobre a importância do inglês. Mas o que eu queria falar, e é uma coisa que eu falo bastante nas minhas redes, é sobre o seu porquê. Então, o que é o seu porquê? O porquê de você querer estudar inglês, independentemente dos fatores externos que vão levar você a estudar inglês. Eu sei que existe, às vezes, alguma pressão, alguma cobrança em cima de você. Precisa saber inglês, precisa saber inglês, precisa saber inglês, estuda inglês, estuda inglês. Existe sim, mas se não vier de você, se essa motivação não vier de dentro de você, você não vai estudar com prazer, você não vai achar que vai fazer uma diferença na sua vida, você vai fazer de saco cheio, porque é uma porcaria ter que estudar essa língua, só porque o mundo diz que eu tenho que estudar. E aí eu queria começar só falando, fazendo uma comparação com um burro empacado. Alguém já viu um burro empacado? Já viu? Se você já viu, deixa nos comentários. Mas o burro, quando empaca, não tem jeito de fazer ele andar. Então as pessoas vão lá, pode empurrar, tentar empurrar, ele fica rígido de uma forma que você não consegue fazer com que o burrico ande, que ele dê um passo, ele fica empacado. E por que ele está empacado? Porque onde ele tá ok, tá tranquilo, ele não vê a necessidade de se movimentar. E tudo bem. E por que eu tô falando isso? Tô falando que você é um burrico? Não, calma. Mas o burro, o animal, ele só vai se mover se ele sentir que vale a pena se mover, que ele tenha um propósito para se mover. E aí sim, traçando um paralelo com a gente, qual é o nosso porquê? Qual é o seu porquê? Você realmente vai se mexer? Você realmente vai fazer algo, tomar uma decisão, se jogar de cabeça em algum projeto, e que seja, eu tô falando aqui, eu sou professor de inglês, mas em qualquer projeto, em qualquer coisa que você tenha que fazer na vida, se você realmente entender o seu porquê. Porque o porquê externo está claro para todo mundo. Então, o porquê de mais oportunidades, o porquê de evoluir na carreira é claro para todo mundo. Mas quando você internaliza esse porquê, quando você acredita que, nossa, isso vai fazer uma diferença na minha vida, você mergulha. Você mergulha de cabeça e vai, né? Então, o que acontece? Eu quero ajudar você a encontrar o seu porquê. Claro que sempre isso vai ficar permeando esse vídeo. A motivação vem de dentro, tá? O que os elementos externos, o que as coisas de fora vão ajudar aí ao interior dar uma mexida? São fatores, coisas que acontecem ao seu redor que vão mostrar para você que pode valer a pena você fazer isso e fazer aquilo. Por exemplo, falando no mundo profissional, quem sabe inglês tem um salário maior. É fato que quem fala inglês tem mais oportunidades e com isso acaba tendo um salário maior. Na verdade, em nível de gestão, em nível de diretoria, essa diferença pode chegar de 25% até 35%. Então, um gestor, um gerente, um diretor que fala inglês, que tem um bom controle do idioma, consegue ter
até 30, 35% de um salário maior só porque a pessoa fala inglês. Só porque a pessoa fala inglês. Então, por que não investir no seu inglês se você pode ter o retorno desse investimento com um cargo melhor? Então, um cargo melhor, um salário melhor, paga o investimento que você faz com o inglês. Então, pensa bem, estudar inglês pode fazer com que você avance na sua carreira e faça mais dinheiro. É uma boa ideia, não é? Enfim, o salário melhor vem de cargos melhores. Então, as pessoas que falam inglês, que conseguem dominar o inglês e têm um bom controle, e quando eu falo ter um bom controle, não é assim, porque ele é fluente, ele estudou 10 anos de inglês. Não, você começa a estudar inglês, você começa a se comunicar, você começa a ter um controle maior das estruturas, consegue se comunicar com sucesso. Não precisa ser perfeito, gente, não precisa buscar a perfeição, né? Você pode falar muito bem, mas não precisa ser perfeito, você precisa se comunicar. E você estabelecendo essa comunicação, sim. Existem muitos estudos, muitas pesquisas aí das empresas de recrutamento que mostram que os cargos melhores ainda são oferecidos para as pessoas que sabem o inglês. Por mais, de novo, batendo naquela tecla. Todo mundo sabe que o inglês é importante, tarará, mas muita gente no Brasil não fala inglês. Na verdade, 5, 6% da população brasileira consegue falar inglês, consegue se comunicar em inglês. Na região sul e sudeste esse número é um pouquinho maior, mas se a gente considerar o Brasil como um todo, só 5% das pessoas falam inglês. Então, o Brasil é um país que fala português. Então, não é uma coisa que a gente vai melhorar da noite para o dia, mas é um passo de cada vez. Então, quem fala o inglês acaba tendo um diferencial. Falar inglês vai te dar cargos melhores, porque 5% da população só fala inglês. Então, please, comece a estudar inglês e comece a se diferenciar nesse oceano e seja um peixinho diferente, porque desta forma você vai conseguir avançar na sua carreira, ter mais opções, ter mais chances de fazer outras coisas e aí evoluir ainda mais. Então, aprender inglês, sim, vai te dar cargos melhores. E aí, com cargos melhores, você consegue fazer coisas que, às vezes, é interessante que no mundo corporativo, as pessoas acabam olhando para o outro, querendo ser o outro, mas não consegue, porque só fica lá espelhando, tentando ver no outro, o que é aquilo. Por exemplo, na hora de conduzir reuniões, na hora de fazer apresentações. Eu tenho alunos que trabalham aí no mundo corporativo e falam para mim, falam abertamente para mim, que assim, teacher, porque eu queria apresentar em inglês. Eu queria poder ir lá na frente do pessoal ou numa reunião online e poder eu mesmo mostrar os meus slides, mostrar o meu projeto, mostrar os meus resultados em inglês. Existe essa necessidade, existe essa demanda, mas eu ainda não consigo. E eu ainda não consigo quantas vezes as pessoas procrastinam, né? Elas acabam assim, não, pera, vou deixar isso pra lá, vou deixar pra cá, o inglês, faltei, vou cancelar, não consigo fazer aula hoje. E aí o inglês vai ficando pra trás, Mas sim, pessoas que sabem inglês vão apresentar em inglês, vão conduzir reuniões em inglês e agora com esse movimento, né, pro presencial, porque o home office foi muito grande durante o período que a gente ficou em casa aí, rolou uma coisa meio híbrida, né, vou ficar 3 dias em casa, 2 dias no escritório, essa coisa foi aumentando, foi mudando e hoje muitas empresas já estão 100% presencial. E com a volta do presencial, voltam as viagens. O que você acha de fazer uma viagem internacional e usar o seu inglês para se comunicar, para poder conduzir a reunião, para poder socializar com as pessoas? Sim, quem sabe inglês tem mais oportunidades de poder viajar on business, né? Então, de ser convidado, de ser convidada a viajar, a poder apresentar o seu projeto naquele evento corporativo que acontece no exterior, de você ser o representante brasileiro no exterior. Pensa, é muito legal, é muito divertido você ser convidado, receber esse convite para poder apresentar o seu trabalho, né? Falar um pouquinho do seu projeto em outro país, em inglês. Então, o inglês tem esse diferencial, sim, porque você sabe.
que se você não domina o inglês, se você não tem o controle do idioma, você não vai receber esse convite, porque ninguém quer passar vergonha lá fora. Tanto você, talvez você recuse o convite, porque assim, acho que não estou preparado ainda para poder fazer isso, mas às vezes o seu nome nem é considerado para isso. Às vezes tem lá a opção de mandar o funcionário 1, 2 ou 3, só que o 1 já está eliminado porque não fala inglês. Então, não seja o primeiro eliminado, né? O primeiro eliminado é sempre ruim. Então, começa a aprender inglês, porque aí você pode, pelo menos, ter a chance de receber o convite para poder ir para o exterior. Você não acha uma boa ideia? Porque além de você vai para o exterior, você viaja, você ganha viagem. Sabe essas viagens corporativas? Você fica trabalhando a semana, ganha o final de semana. Pensa, um final de semana em Nova York é muito legal. Então, please start studying English, ok? Now, associado a isso, você também pode fazer as suas viagens pessoais. Também tenho alunos, conheço muita gente que depende do coleguinha, da tia, da prima, dos filhos para poder falar inglês na viagem. Não! Seja independente, não precisa depender de outras pessoas, depender dos filhos para poder falar inglês numa viagem. Começa a estudar inglês e pouco a pouco você vai soltando essas amarras para poder falar de forma independente. Eu sou autossuficiente e vou fazer uma viagem sozinho em inglês. Vou usar o meu inglês para poder me virar nessa viagem. Então, você não precisa depender de ninguém. Isso é uma forma de você pensar assim, é essa a minha motivação. É por isso que eu quero estudar inglês, porque eu não quero depender de ninguém. Pensa como você vai se sentir quando você for viajar, você for sozinho e você conseguir dar conta do recado. Ou mesmo se você estiver viajando com outras pessoas e aí as outras pessoas não falam inglês tão bem quanto você e você conduz a viagem. Você vai lá, interage com um, interage com o outro. Não é um sentimento bom? Acho que aí sim é uma motivação que você pode ter para poder investir no inglês, de você estudar inglês, colocar o seu tempo, colocar a sua energia para poder estudar inglês. Pensa na sua independência na hora de viagens e comece a estudar inglês. Outra coisa é receber os gringos. Assim como a gente tem a oportunidade agora de viajar um pouquinho mais, principalmente a negócios, as pessoas podem vir para cá também. E aí, receber os gringos é algo que faz parte do processo, e principalmente na parte de socialização, porque as reuniões de negócio, né, a parte mais burocrática, a parte mais administrativa, é algo que vocês vão fazer no dia a dia, né? Então você vai receber um estrangeiro, você vai apresentar a empresa, apresentar a companhia, vai apresentar resultados, aqueles PowerPoints que não acabam nunca, reuniões intermináveis, mas os gringos querem ir na churrascaria, querem tomar caipirinha, querem churrasco, querem visitar a cidade, querem fazer alguma coisa no lugar que eles estão. E aí é uma oportunidade boa do quê? De você não apenas ser a pessoa que faz isso, mas daí estabelece o famoso networking. Pensa, se você foi a pessoa que recebeu esse gringo, levou a pessoa até um restaurante, conversou, interagiu, bateu um papo legal, quem sabe essa pessoa vai pensar em você, vai pensar no seu nome na hora daquela vaga lá na Espanha, lá nos Estados Unidos, lá na Austrália. A pessoa, putz, tem um brasileiro, uma brasileira que eu conversei, que era muito legal, muito pessoa, gente boa. Então assim, tem as habilidades que são técnicas, mas também a sua personalidade. Então, você recebe bem o gringo, fala o inglês adequado e aí o networking é feito aí. Networking é tudo hoje. Então, você saber fazer isso em inglês vai te abrir muitas portas, ok? Então, receber gringos e fazer um networking com o seu inglês vai trazer muitas vantagens para você na hora de poder avançar na sua carreira. Quando você recebe bem esse gringo, quando você recebe bem e consegue passar não só a sua habilidade técnica, mas também a sua personalidade com um bom inglês, a chance de você ter mais sucesso ainda maior. É ou não é um bom motivo para você aprender inglês? Pensa. E finalmente, pensando mais na parte pessoal, o famoso filmes e séries, músicas.
Filmes e séries eu nem falo mais nada para os meus alunos. Assim, se tiver algum aluno meu que está assistindo série ou filme dublado, eu encerro o contrato na hora. Por quê? Temos que ver os filmes e séries no áudio original. Então, primeira coisa, áudio original. Com legendas no começo, se você for básico em português, depois você troca um pouquinho para o inglês até você tirar a legenda. Mas o importante é, quando você sabe o inglês, você vai poder assistir os seus filmes e séries no áudio original sem se preocupar com o peso da tradução, se está certo, se está errado, se o tradutor pegou leve, pegou pesado. Às vezes a gente é meio que levado a caminhos diferentes por conta de uma tradução que não foi bem feita, mas quando você domina o inglês, quando você compreende o inglês, você vai poder assistir no áudio original e tirar suas próprias conclusões. De novo, parece meio bobo você falar assim, eu sei, isso é óbvio, mas faz uma baita diferença quando você está assistindo a algo no áudio original e você realmente pega a essência daquilo que foi dito e você tira suas próprias conclusões. Então, estuda inglês, você vai assistir filmes e séries sem precisar ler legenda e sem precisar ouvir as vozes em português com aquele movimento labial todo diferente. Então, essa é uma boa forma de você pensar, faz sentido eu estudar inglês, porque vai melhorar não só a minha vida profissional, mas também a minha vida pessoal. Estudar inglês abre as portas para um novo mundo. E, aliás, um mundo com mais de 1 bilhão de falantes. Então, vamos estudar inglês, né? E, finalmente, para fazer alguns cursos, né? Às vezes você quer fazer uma certificação, quer fazer uma pós, um MBA, até mesmo a graduação, né? Às vezes você quer fazer uma segunda graduação e quer estudar no exterior, tá cheio de oportunidades, inclusive de oportunidades baratas e algumas oportunidades gratuitas em muitas universidades ao redor do mundo que você pode estudar, mas precisa de um nível mínimo de inglês. Então, se você quer ter aquele diferencial na sua carreira, se você quer ter um plus, uma estrelinha a mais no seu currículo, porque além da sua formação aqui no Brasil, da sua formação que está assim completa, você quer ter uma experiência internacional, um curso internacional, uma certificação internacional, tem que começar a estudar inglês, porque aí você consegue seguir o seu curso, sua certificação, o que você for fazer, e você dá um check naquilo. Pensa em como vai fazer uma diferença no seu currículo você ter aquele curso daquele professor da Universidade X, né, no exterior, e você fez o curso, participou do curso, seja presencial, semipresencial, online, mas você fez em inglês. E aí você vai voar na sua carreira, porque você tem uma coisa que as outras pessoas não têm. Então, saber inglês para poder fazer os seus estudos é um belo diferencial para que você possa aí progredir mais e mais. Como eu disse, a motivação vem de dentro, né? Tudo isso que eu disse é aquele blá 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 mesmo, de que assim, olha, é importante, faz isso, faz aquilo. Mas a ideia, na verdade, é mexer um pouquinho com aquilo que possa fazer a diferença na sua vida. 2 perguntas importantes que você tem que se fazer na hora de estudar inglês. Qual diferença isso vai fazer na sua vida, mas diferença real, que seja um pouquinho mais palpável, né? Independentemente se você acha, não, porque é mais oportunidade de trabalho, assim, não. Existe uma vaga em aberto para o cargo X, que vai estar aberta aí nos próximos 6 meses até 1 ano e meio, precisa de inglês, essa vaga tá me esperando. Essa vaga é minha e eu vou estudar inglês porque eu quero essa vaga. Eu preciso fazer aquela certificação que só existe na gringa, é só internacional, não existe ainda nenhuma versão brasileira. Se eu tivesse certificado, vai destravar a minha carreira. Eu preciso fazer inglês porque eu tô cansado de depender dos outros para olhar minha apresentação, para olhar como que tá a minha reunião, para ver se eu tô fazendo certo. Tem que perguntar pro estagiário se tá certo. Eu não quero mais passar por essa situação. Se isso mexe com você, aí sim você vai se mexer. Você vai tentar fazer de tudo para sair dessa situação. E aí, a segunda pergunta é
como você vai se sentir quando isso acontecer. Pensa, mentaliza como você vai se sentir no momento que você tá lá assim, é isso. Fiz essa reunião, fiz uma apresentação em São Francisco e foi top demais. Assim, gostei, era aquilo que eu queria. Pensa um pouquinho no futuro, projeta. Como que você vai se sentir quando você for lá e atingir a sua meta? Esse sentimento vai fazer o foguinho lá de dentro ficar ainda maior e fazer com que você realmente coloque a sua energia, coloque o seu esforço, vai lá, estuda, faz o seu melhor, ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar nesse vídeo. Qual é o seu porquê? Por que estudar inglês? Motivação vem de dentro e você vai encontrar a sua motivação para você poder ter grandes sucessos aí no idioma, ok? Se tiver mais alguma dica, se tiver mais alguma motivação, qual é o seu porquê? Eu queria saber qual é o seu porquê. Deixa aí nos comentários por que você está estudando inglês. Qual a diferença o inglês vai fazer na sua vida? Comenta e a gente bate um papo aí pelos comentários, ok? Thank you very much. I see you in the next video. Bye bye.